No episódio anterior, nosso garoto estava pronto para dar o próximo passo e alcançar o 9º nível, e finalmente criar seu próprio avatar marcial. Mas ele bateu de frente com um problema inesperado. Fundir todas as vontades marciais, todas as técnicas, não era nem de longe tão simples quanto ele imaginava. Enquanto tentava encontrar uma solução, uma voz desconhecida ecoou dentro da sua mente, chamando ele de volta para o reino dos sonhos. A cena muda. No fundo do oceano, Lucian observa tudo ao seu redor. Ele tenta localizar aquela voz misteriosa, mas não importa quanto ele expande sua percepção espiritual, ele está completamente sozinho ali. Aquilo fez ele pensar em uma coisa: será que essa voz é a mesma coisa que permitiu ele entrar no reino dos sonhos desde o começo? Mesmo assim, depois de tudo que já viveu ali, ele decide confiar, fecha os olhos e entra novamente no reino dos sonhos. Mas dessa vez, tudo estava diferente. As ruas destruídas, os escombros, tudo havia desaparecido. Agora, ele estava no meio do espaço, um vazio infinito. Um olhar de desconfiança surge onde estava a base, o que havia acontecido, e então ele vê algo ao longe, um asteroide, ou talvez um pequeno planeta, silencioso, flutuando no vazio. Algo ali chama sua atenção. Ele se aproxima. O lugar lembrava aqueles pequenos mundos, como no Pequeno Príncipe. Ele até brinca consigo mesmo: se aparecer uma casinha aqui, isso vai ficar interessante. E no momento em que ele pisa na superfície, aquilo acontece. Uma pequena casa, simples, com um jardim na frente. Ele abre a porta lentamente, chamando para ver se tinha alguém. No interior da casa, tinha aquele estilo tradicional. E ao seguir até os fundos, ele encontra algo inesperado. Um grupo de pessoas sentadas jogando. Algo neles parecia familiar, mas ele não conseguia entender o porquê. Será que ele tinha algo a ver com a criação do Reino dos Sonhos? Um dos homens faz uma jogada e lentamente vira a cabeça, cumprimentando Lucian, como se fossem velhos amigos. E então faz um gesto, chamando ele para jogar também. E de repente, Lucian já está sentado, sem nem entender como chegou ali. Mesmo surpreso, ele mantém a calma e diz: ele não conhecia eles pessoalmente, mas aquela aura, a respiração natural que fluía deles, deixava tudo claro. Eles eram Wang Yo, Wang He, Duan Yifeng. Os três apenas assentem, e o velho Duan, com um leve sorriso, diz: relaxa e joga com a gente, garoto. Enquanto isso, em outro lugar do universo, uma nave azul corta o espaço em velocidade absurda. Dentro da cabine, Lan Sheng assiste repentinamente sua luta contra Lucian. Ele já viu aquilo tantas vezes que não tem mais dúvidas. Lucian usou o punho dos 5 reinos. Uma técnica desse nível é conhecida como uma arte marcial baseada em leis. E mesmo alguém como Lan Sheng ficou surpreso, porque aquilo significava que nosso garoto já tinha tocado nos segredos do universo. Ele gira o copo com a mão e comenta: só com essa técnica já garante a entrada direta de Lucian na academia do campo de batalha celestial. E isso sem nem considerar o fato dele ser uma forma de vida extraordinária. Observando a imagem dele na tela, Lan Sheng se pergunta que tipo de corpo esse garoto realmente tem. Após um pequeno gole da sua Coca-Cola espacial, fez ele se lembrar de um caso famoso no setor Yu. Um prodígio chamado Orlando enfrentou um inimigo de nível 10 enquanto ainda estava no nível 9. Aquilo fez ele virar uma lenda, e mais tarde ele entrou na Academia Celestial. Mas havia um detalhe: Orlando era apenas uma forma de vida extraordinária de nível 9. E mesmo assim, Lan Sheng afirma: Lucian é muito mais absurdo que ele, e nosso garoto era apenas nível 8, quando enfrentou o nível 10. Isso leva ele a uma conclusão assustadora: talvez nosso garoto seja nível Estrela da Manhã, ou até Lua Radiante. Mas, independente da resposta, uma coisa era certa: o potencial de Lucian estava muito além do comum, e com o domínio do punho dos 5 reinos, ele não morreria tão cedo, e talvez alcançasse o nível 11, e aquilo era praticamente garantido. E então, com um sorriso empolgado, Lan Sheng diz: talvez aquele garoto possa alcançar o 12º nível. Um nível de poder tão raro que em todo o setor estelar dá pra contar nos dedos. Seres nesses níveis são lendas vivas, intocáveis. Lan Sheng começa a rir, sem conseguir se conter. Quem diria que uma missão comum levaria ele a encontrar um monstro desses? E para melhorar ainda mais, Lucian ainda devia a ele 3 favores. Ele começa a rir ainda mais, imaginando: um dia vou ter 3 planetas com meu nome. Mas então uma chamada chega. Ele atende, pronto para compartilhar a novidade, mas é interrompido. A voz do outro lado vai direto ao ponto: Lan Sheng, você encontrou alguma nave pirata recente? Lan Sheng fica em alerta e pergunta: tem piratas aqui? A resposta vem pesada: planetas inteiros já foram saqueados. Não só roubaram tudo, mas também escravizaram guerreiros poderosos. O rosto de Lan Sheng escurece e ele amaldiçoa tudo. Esses malditos piratas estelares, eles são como gafanhotos, passam de planeta em planeta destruindo tudo. E não é sobre recursos, as ações deles estão abrindo brechas na linha de defesa contra as feras. E então o nome dos responsáveis é revelado: a Gangue Olho Escarlate, a mais brutal dos últimos 100 anos no setor Yu. Antes eram 12, agora resta apenas 5, mas todos são nível 10, e o líder está no pico absoluto desse nível. E o pior, a rota deles está indo direto na direção de Lan Sheng. E ele se lembra: o planeta de
de Lucian também está nessa região. A cena então muda novamente. Dentro de outra nave, 5 figuras estão reunidas em um banquete luxuoso. O líder, sentado na cabeceira, comenta: o preço dos escravos caiu 30% a menos. Ele não vê mais utilidade nos comuns e ordena: separe os mais bonitos e jogue o resto fora. Aquele homem estava tratando pessoas como lixo. O escorpião se levanta e vai cumprir a ordem. O líder então alerta os outros: eles já estão sendo monitorados. Com um simples gesto, vários planetas aparecem em holograma. Esse será nosso último saque antes de desaparecer. Um por um, eles escolhem seus alvos, até que um homem musculoso sorri e seleciona um planeta específico. Então, ele seleciona a Terra. Ele encara o holograma e diz: que nome bonito, combina perfeitamente comigo. E esse vai ser meu alvo. Vou roubar todos, saquear o planeta inteiro e selecionar apenas os bonitos. E os feios serão completamente esmagados pelo meu poder. Então a cena retorna para Lucian. Ele encara o tabuleiro e admite que não sabe jogar, mas o Veliang apenas sorri e entrega algumas peças e diz: você só vai saber se sabe jogar se tentar, então tente. Lucian pega uma peça, respira fundo e escolhe a peça preta. Na cena seguinte, algo estranho acontece. A peça que Lucian segurava, de repente se transforma. Agora era uma peça branca, mas antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, todo o pátio desaparece. Seu primeiro pensamento: colapso espacial, mas não, aquilo era diferente. Ele sentia que tinha sido puxado para um nível ainda mais profundo daquele mundo. De repente, um calor intenso toma conta de tudo. E então, algo inacreditável acontece. A peça Go em sua mão se transforma em um sol em chamas. E daquele sol surge uma criatura colossal. Uma ave gigantesca que abre o bico e devora o próprio sol. Lucian fica em choque. Então ele murmura: uma criatura capaz de engolir o sol inteiro? Seus olhos se arregalam. Isso é o lendário corvo dourado de 3 penas? E naquele instante, os 3 retornam. O Wang He sorri levemente. Então ele elogia: então você reconheceu, não é, garoto? Com calma, ele complementa: você realmente merece estar aqui. Ainda tentando entender tudo, Lucian pergunta: que tipo de jogo é esse? O Wang He então responde: isso não é um jogo comum. Então ele revela: isso é um jogo de ilusões. Ele aponta ao redor. Aquele domínio solar repleto de corvos dourados era o caminho dele. Seu caminho marcial rumo ao nível 15º. Lucian fica em choque, porque até onde ele sabia, Wang He era apenas um nível 11, mas nível 15? Aquilo parecia absurdo. O Wang He apenas sorri, então ele diz claramente: um inseto de verão não pode falar sobre o gelo. Lucian congela, e então entende. Seu conhecimento sobre o Wang He parou no momento em que a base 359 foi destruída. Mas aquilo não deveria acontecer só 10 mil anos no futuro? Ele sempre assumiu que o Wang He havia morrido, mas ninguém nunca confirmou isso. E naquele instante, tudo se encaixava. Eles não morreram, eles sobreviveram e entraram em um novo mundo e ficaram ainda mais fortes. Lucian percebe que estava completamente enganado. Era como um colega de escola, achando que ele ainda era um estudante comum, enquanto ele já estava prestes a alcançar o nível 9. Ele respira fundo e reorganiza seus pensamentos. Outras peças aparecem em suas mãos. Ele joga e o cenário muda novamente. Agora, um novo domínio surge. O domínio cristalino de Duan Feng. Com um sorriso orgulhoso, ele declara: meu caminho marcial também aponta para o nível 15. E ainda é superior ao domínio solar. Lucian se surpreende, mas Wang He imediatamente rebate: eu fui elogiado pessoalmente pelo governante do domínio estelar, Tianlan. Duan Feng ri com desdém: que coincidência, eu também fui. E assim, os dois começam a discutir como velhos rivais, até que a discussão vira combate. Cada jogada no tabuleiro se transforma em destruição. Corvos dourados viram cinzas, seres cristalinos se estilhaçam como vidro. A escala da batalha era absurda. Lucian fica completamente sem palavras. Ele só consegue assistir. Wang He então olha para ele e pergunta: você quer tentar também, garoto? Lucian balança a cabeça e responde baixo: não, eu não consigo. Mas no fundo, a verdade era outra. Mesmo que pudesse, ele não ousaria. Diante daqueles monstros, seu caminho marcial parecia coisa de criança. Mas Wang He sorri e diz: fica tranquilo, ninguém nasce sabendo. Todo mundo começa do zero. Ele olha firme para Lucian e diz: vá, você consegue. Mesmo assim, Lucian hesita. Ele nem sabia por onde começar. Seu caminho perfeito, que incluía tudo, na verdade, era caótico, sem foco, sem intimidade. Contra lutadores comuns, ele dominava, mas contra verdadeiros monstros, ele não tinha chance. Então, Wang He pergunta: como você começou? Lucian se faz aquela pergunta várias e várias vezes, e após um momento, se lembra. Tudo começou com técnicas básicas, treinamento corporal, na escola, e então, uma faísca acende em sua mente. Ele entende: eu preciso aprender antes de criar. Todo criador primeiro imita. Ele ainda não sabia seu caminho,
mas até descobrir, ele poderia seguir os passos daqueles que vieram antes dele. Enquanto Wang He e Duan Feng continuam lutando, Lucian age. Ele se aproxima do domínio solar e discretamente rouba um pequeno sol. Wang He olha de relance, mas Lucian rapidamente esconde como se não fosse nada. Minutos passam e ele começa a analisar, desconstruir, entender, e quanto mais ele compreendia, mais sua técnica evoluía. Seu corpo estelar imortal crescia exponencialmente. Ele tinha certeza, se voltasse agora, poderia levar sua técnica a outro nível, mas ele não para, continua aprendendo, experimentando, até que finalmente um pequeno sol surge em sua mão, minúsculo, quase insignificante, mas era dele, sua criação, seu primeiro passo. Wang Yo sorri e diz: é assim que se faz o primeiro movimento. Lucian abre um sorriso e agradece, mas naquele momento ele finalmente entende quem aquele velho era realmente. Quando pedem um palpite, Lucian olha fixamente e diz com clareza: alguém que pode iluminar tudo com poucas palavras e permanece calmo, mesmo com um poder absoluto. Só podia ser o governante do domínio estelar, Tianlan. E se ele estava certo, então aquilo não era só um encontro, era uma oportunidade única, porque naquele tabuleiro, sentado ao lado de divindades que moldam o universo, Lucian não estava apenas jogando, ele estava criando o caminho que poderia levá-lo até o 15º nível. Mas uma coisa que nosso garoto não sabia era que a Terra estava em perigo novamente, e logo ele teria que retornar, porque a gangue Olho Escarlate estava visando a Terra, e agora nosso garoto ia ter que enfrentar alguém no pico absoluto do 10º nível.